dia, pessoal. Coloquei na mesa agora o jogo Dragon Dungeon. Na verdade, esse jogo eu já estou testando faz alguns dias, que eu queria ajustar melhor aquela velha tradução que a gente fez. Essa tradução acho que já tem quase um ano. E, na verdade, assim, eu fiz alguns ajustes mínimos, mais para interpretação do texto. Eu incluí, como sempre, no finalzinho, algumas anotações pessoais não oficiais, né, que elas vêm da leitura dos fóruns lá do Board Game Geek ou de outros locais. É legal que algumas dúvidas das regras o próprio autor já sanou lá pelos fóruns. Eu também acabei optando em algumas páginas, como também é de costume, da própria regra, colocar em vermelho. Não sei se dá para ver direitinho, mas olha só, tradutor, e tem alguma marcação. Essa marcação ela não tem a ver exatamente com a tradução daquele texto, mas um pouco com a interpretação da tradução. Tá? Porque o que eu percebi nesse manual é que o autor, às vezes ele usou algumas palavras ou a própria forma de se expressar um pouco não direta. Então acaba abrindo margem para interpretações diferentes. Tanto que, pelo menos aqui nos testes que eu fiz com o jogo, nas jogatinas, eu não achei esse jogo fácil como a maioria das pessoas falam. Né? Exatamente por conta de algumas interpretações que tem daquelas regras e, para minha alegria, algumas bateram exatamente com o que eu pensava. Né? O próprio autor tinha sanado. Bom, o jogo em si, ele é um jogo de roll and write, né? Ou seja, rolar e escrever. Aqui no caso, como eu não gosto de ficar rabiscando muito, eu acabei plastificando, né? o mapa. Tanto a versão normal, que seria essa versão verde, quanto a versão difícil, que seria essa vermelha. Né? O autor ele disponibilizou esses dois modos. E a mesma coisa eu fiz com o mapa de apoio, né? Ou o mapa global, se não me falar a memória, eles chamam assim. Né? Tanto do modo normal quanto do modo difícil. Aqui no caso também eu resolvi imprimir dupla face. Né? Então eu imprimi as duas folhas, depois eu colei uma na outra. E ficou um resultado muito bom, sendo que eu uso aquelas folhas de 90 gramas. Então a gente tem aqui folhas agora com 180 mais a plastificação. Então quase 200 gramas. Não é ainda o ideal seria um pouquinho mais duro ou usar um miolo um pouco mais durinho para isso aqui virar realmente um cartão. Mas aqui tá bom, pelo menos para o que eu gosto de jogar já tá ótimo. Como sempre, pelas próprias palavras do autor, olhem só. Introdução. O aventureiro, com suas poucas ferramentas e utensílios, passa desapercebido por cada sala, até chegar à Sala do Dragão. Ó a Sala do Dragão aqui. Cada uma dessas unidades aqui são salas, tá? Habilmente e silenciosamente tira sua pilhagem, um ovo de dragão. Quando ele caminha em direção à porta, triunfantemente, percebe que com todo o peso que carrega, escapar será mais difícil do que o esperado. Então, basicamente, a gente é aqui um herói, um aventureiro, que entrou aqui nessa dungeon. A gente chegou na Sala do Dragão, tá? Que tem alguns ovos e a gente conseguiu pegar esse ovo. Agora a ideia é sair dessa dungeon com esse ovo. Então, a gente vai ter que percorrer todas essas salas, né? E sair aqui pela porta, que está marcada aqui com 10 estrelinha, que é a pontuação que a gente ganha quando a gente consegue sair. Objetivo: Dragon Dungeon é um jogo de roll and write que você pode jogar várias vezes sozinho ou contra seus amigos mais aventureiros. Então ele é um jogo assim que pode ser jogado multiplayer, ele foi pensado dessa forma, cada um com a sua fichinha. Né? Aí as regras elas se mesclam um pouquinho, a gente joga com um dado a mais aqui. Né? Então, normalmente quem começa acaba deixando algumas escolhas de dado aqui para o próximo jogador. Então é interessante, porém não é o intuito dessa gravação mostrar isso. O que eu vou fazer, como sempre, é a jogatina solo, que joga com um dado a menos aqui. E aí sim, quando a gente tem um enfrentamento com um monstro, a gente vai rolar um dado, né? Então acaba sendo um pouquinho mais de sorte, porque a gente só vai saber qual monstro vai enfrentar realmente quando tiver o combate. No multiplayer não, a gente já tem assim meio que de antemão, a gente já sabe qual é o monstro que vai ser selecionado. Pelo menos eu entendi dessa forma. Os jogadores rolarão dados tentando escapar da masmorra, lar dos inimigos mais ferozes e do terrível Lorde Dragão.
Seu objetivo é chegar à saída da caverna antes dos outros jogadores, ou matar o Lorde Dragão, enquanto saqueia e mata o maior número possível de inimigos. Você tem o que é preciso para sobreviver a essa aventura emocionante? Ou você perecerá na escura masmorra para servir de alimento para seus demônios? Vamos descobrir. O jogo, mesmo tendo esse tom mais sério, se a gente vai olhando as regras, eles têm algumas coisas interessantes assim que até leva para a parte de comédia. O próprio modo do herói tá correndo, né? A imagem dele com o ovo embaixo do braço, correndo para sair da masmorra, e é um dos objetivos do jogo. A gente tem que realmente sair da masmorra. Esse é o objetivo principal. Só que o secundário é a gente conseguir pontuação e tesouro suficiente. Porque esse jogo é uma pontuação no final. Então, mesmo que eu saia, eu tenho uma pontuação final, né? Que a gente vai avaliar como foi a nossa aventura, né? O quão aventureiro eu fui naquela missão. O jogo, mesmo tendo esse tom mais sério, tem algumas partes que são muito curiosas. Se vocês olharem essa coluna que tem uma botinha, isso daqui literalmente é andar extra, né? Se eu uso a chave que eu posso encontrar durante o jogo, né? Algumas, nessa coluna eu ganho mais caminhar, ou seja, eu corro mais. Porque o dragão ele vai estar no nosso encalço. No lugar de simplesmente chamar isso daqui de andar ou movimento, ele chamou de o caminho do covarde. Então esta coluna não concede nenhum ponto de vitória. No entanto, a cada vez que um tesouro é marcado, o jogador pode mover-se tantos espaços quanto os pontos obtidos. Então isso é muito interessante. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é tentar ganhar o máximo possível de pontuação e conseguir fugir desse dragão. Se vocês olharem, aqui tem um dragãozinho e tem um círculo marcado com verde e um X. No jogo original, como ele é um roll and write, o pedido é, toda vez que a gente vai movimentar o herói, a gente marca com uma bolinha. Então a gente vai preenchendo o caminho. A gente começa aqui e vai seguindo. Toda vez que o dragão anda, a gente vai marcar um X. E como ele está atrás da gente, então vai ter situação que a gente vai ter a nossa bolinha e, lógico, ele está atrás, a gente marca com um X. No caso, como eu não gosto muito de ficar rabiscando demais, eu vou usar só 2 marcadores, tá? O vermelho vai representar o dragão que começa ali na casinha verde. E o azul vai representar o herói, que ele começa nessa outra sala. Cada área dessas, vocês vão notar que tem uma letra, né? A, B, C, D e E. Então essas são as salas da masmorra. Aqui a gente tem a tabela dos monstros, que é onde a gente seleciona o monstro. Do lado esquerdo a gente tem os lacaios, com uma numeração embaixo que representa quanto de vida eles têm, né? E o valor que a gente vai ter que igualar ou superar para vencer. E aqui do lado a gente tem os chefes, que é a mesma ideia. O valor aqui dentro do escudinho é o valor de defesa e quanto que a gente tem que igualar ou superar para vencer. No meio tem uma numeração, e essa numeração a gente usa para selecionar qual é o monstro que a gente vai combater. Se vocês olharem aqui no mapinha global, né, que é como se fosse esse segundo tabuleiro pequenininho, a gente tem uma área que é essa, onde a gente vai saber qual é o monstro que a gente vai enfrentar se necessário. Só que como a gente está jogando solo, eu não sei isso de antemão. Eu vou ter um dado alocado aqui. Quando a gente combate no modo solo, eu vou rolar um outro dado e somar ele. Esse é o resultado que a gente compara aqui. Então eu nunca sei qual é o monstro. Pode ser um lacaio forte ou pode ser um chefe supremo aqui que vai ferrar a gente. O dragão, ele é um inimigo também que a gente vai combater. Então ele está atrás da gente. Se ele chegar no nosso espaço, a gente tem que entrar em combate com ele. Bom, a gente vai ver isso funcionando. A gente vai precisar de 3 fichinhas ou 3 marcadores, porque aqui em cima a gente tem uma trilha de ações do herói. Toda vez que a gente utiliza uma delas, porque a gente vai alocar um dos dados aqui, quando termina as ações, a gente coloca um marcador desse sobre. Então o próximo turno eu não vou poder jogar aqui. A única forma que eu tenho de desbloquear agora esse valor seria alocar no próximo turno, né, ou em outros, um dado aqui do lado. Se vocês olharem na trilha, tem um cadeadinho aberto e umas setinhas. Então, se eu, no próximo turno, conseguir locar um dado 6 aqui nessa trilha de ação do herói, eu vou executar normalmente esse, e esse daqui é desbloqueado, ele sai. Aí esse é bloqueado. Se eu tiver, por exemplo,
esses dois bloqueados, e aí sai o número 4, eu loco um dado 4 aqui em cima. Depois que eu cumprir todas as ações aqui do 4, aí eu só bloqueio esse e desbloqueio os dois do lado. Tá? As setinhas elas são bem explicativas e o manual também explica bem isso. Bom, então vamos lá, assim a gente vai mostrando funcionando. A espadinha aqui seria o nível do herói. Tá? Esse valor ele é somado ao dado que a gente arremessa nos combates. Tá? Então, por exemplo, se eu jogo um dado, eu posso conseguir um valor até 6. Às vezes, para alguns enfrentamentos é pouco. Ó. Tem monstro aqui que tem 9, tem monstro que tem 12. O próprio dragão tem 13. Então, eu preciso ter níveis ganhos para poder somar essa pontuação ao dado. Isso aqui a gente não perde, tá? É literalmente como se o herói tivesse mudado de nível. Aqui tem a trilha de marcação dos monstros mortos, que é a mesma coisa. Quando a gente mata um monstro, a gente marca uma caveirinha aqui, ou duas, dependendo do caso. E aí a gente ganha o tesouro que está do lado, que pode ser uma chave que eu posso utilizar aqui em qualquer área do tesouro, ou pode ser uma espadinha que a gente ganha um nível. Normalmente eles são intercalados.